Se você não acredita em algo, o seu cérebro também não vai acreditar. Se você já abandonou um objetivo depois de planejar, organizar tudo, porque você ficou sem motivação, esse vídeo é pra você. Aqui a gente vai descobrir se você realmente tá sem motivação ou se o problema é outra coisa. Muitas vezes nós colocamos objetivos pra nós mesmas que são impossíveis da gente alcançar e da forma como a gente tá querendo alcançá-los. E muitas vezes a gente estipula objetivos que, no fundo, a gente não acredita que a gente vai conseguir tornar realidade. E o nosso cérebro não sabe o que fazer com isso. A gente pode até interpretar como se fosse falta de motivação, mas se a gente olhar um pouquinho mais profundamente, se a gente for avaliar, a gente pode ver que tem duas causas. Ou é por falta de clareza, por exemplo, quando o objetivo ele não é organizado de uma forma realista, quando a gente não sabe muito bem onde a gente quer chegar, nem quando, nem como, nem onde, nem nada disso. Ou ele não é adaptado para nossa realidade e na forma como a gente consegue fazer as coisas. Ou a segunda opção é que a gente não acredita que vai conseguir realizar aquele objetivo. Oi, meu nome é Marcela, eu sou psicóloga, perita e também sou professora da magia da produtividade, um método para você descobrir como você pode ser produtiva do seu próprio jeito. O QR Code do meu curso vai aparecer aqui na tela, qualquer coisa também vai ter o link na descrição do vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala sobre produtividade, emoções e comportamentos. A gente tem vídeo todo domingo. Só nos últimos 2 domingos que a gente não teve vídeo, porque eu tava ajustando com uma editora de vídeos. Graças a Deus, finalmente, porque eu deletei o último vídeo antes de, quando eu tava tentando editar, e aí eu sei que isso não é pra mim, blá blá blá, essas coisas todas. E eu era mestre em falar que eu faria uma coisa todo dia por um longo período de tempo, quando eu era mais nova, né? Não sabendo o que eu sei hoje em dia. Porque eu sei que hoje em dia é impossível disso acontecer pra mim. Simplesmente porque meu cérebro não funciona dessa forma. E algumas vezes eu ainda me pego pensando dessa forma, mas eu sei que não é realista e que não faz sentido nenhum pra mim. E por eu já ter tentado tantas vezes e nunca meus objetivos se tornaram realidades eu pensando dessa forma, eu comecei a inferir também que também não era realista e eu comecei a não acreditar que era possível que essa coisa acontecesse dessa forma. Acaba que eu não gasto mais tanta energia cognitiva tentando fazer isso se tornar uma realidade dessa outra forma. Eu falava que ia começar a fazer exercício todo dia, sem exceção, independente do que acontecesse na minha vida. E logo depois de eu estipular isso dessa forma, eu ouvia na minha cabeça algumas vozezinhas assim. E se alguma coisa acontecer? E se você ficar doente? E se você tiver com uma cólica muito forte? E se você perder a hora? E se você tiver uma coisa importante pra fazer no trabalho? Certeza que você não vai conseguir fazer isso todo dia desse jeito. E a vozinha tava certa, sabe? Porque mesmo eu não querendo que ela estivesse, que eu ainda tentava, né, me forçar naquele discurso de ter disciplina, constância, todo dia, pra tentar me encaixar, não funcionava pra mim. Hoje em dia eu nem tento mais, mas a vozinha tava certa. E eu vou te explicar por que ela tava certa. Isso acontece porque o nosso cérebro, ele não trabalha com qualquer adaptação que a gente possa fazer. Ele é um sistema. O nosso lobo frontal, ele é o responsável por identificar o que é possível da gente realizar, o que não é possível e de começar a organizar na nossa mente como é que a gente vai tornar aquilo de fato algo viável, algo realista, algo palpável às vezes. Ele não faz a racionalização das nossas próprias emoções. Isso é com a gente mesmo. O nosso lobo frontal, ele é responsável por te ajudar naquilo que você precisa executar e como você vai executar aquela tarefa. Não no se você vai conseguir executar, qual emoção tá impedindo isso de se tornar uma realidade. Ele é só responsável pela parte da execução. Então, se ele avaliar que é impossível fazer o seu objetivo se tornar realidade da forma que você organizou ou como você se planejou para fazer aquilo, ele simplesmente não vai fazer. Ele não vai gastar energia com coisas que ele não vai considerar serem possíveis. Ele não vai tentar se adaptar, ele não vai tentar fazer acontecer de alguma forma. Ele simplesmente não vai colocar energia em você fazer aquilo. Então, quando a gente começa a planejar algo de uma forma que não é possível ou não condiz com a forma como a gente funciona, ou quando a gente acha bem lá no fundo que a gente não vai conseguir tornar isso em realidade, a gente nem vai começar a fazer. Quando a gente começa algo e a gente tem dúvida na nossa mente se a gente vai conseguir fazer, se a gente vai conseguir realizar ou não, o nosso cérebro não vai gastar energia em algo que ele tá considerando como duvidoso. Enquanto o nosso lobo frontal, ele não permite que a gente gaste energia cognitiva à toa com coisas que a gente tem dúvida, que são duvidosas, que podem não se tornar realidade, podem não ir pra frente. A nossa parte emocional faz a gente entrar num relacionamento que a gente sabe que não vai ter futuro nenhum.
entendeu? E a nossa motivação, ela tem um componente emocional e um componente energético. São 2 componentes, né? Então, se a gente tem energia pra realizar algo, ou se a gente não tem energia pra realizar essa coisa, ou se tem algo emocional que impede que a gente realize essa coisa. Por exemplo, se o meu problema é na falta de clareza para a execução de tal objetivo, eu vou adaptar o meu planejamento para que eu consiga executá-lo de uma forma clara, de uma forma realista, de uma forma que condiz comigo, com quem eu sou, com a forma como eu funciono, com o meu padrão de produtividade. E se eu sei que eu não consigo manter uma constância diária, por exemplo, por causa da minha variação de energia, eu não vou tentar ter uma constância diária, mas eu consigo manter uma constância semanal, por exemplo. E isso vai me estimular a criar uma consistência, mesmo que ela não seja aquela rotina perfeita, diária, de todo dia a mesma coisa, que eu não gosto e não faz sentido pra mim. Então, a primeira coisa é você avaliar. Cara, avalia se você tem clareza ou se tá faltando clareza no seu objetivo. E as formas de você fazer isso são 5, né? Você tem que fazer uma análise de 5. Precisa ser específico, mensurável, alcançável, realista e temporal. A gente chama isso de metas SMART. Na parte específica, cara, você precisa ter certeza do que você quer fazer, do que você quer alcançar. Quanto mais específico, melhor. Na parte mensurável, você precisa ter noção quais são os passos que você precisa ter para você conseguir realizar esse objetivo. Por exemplo, uma meta matemática. Eu quero chegar a R$5.000 e você, né, fazer a meta direitinho, 1.000, e você saber até quando você chegar de uma forma mensurável, matemática, mas você pode estipular quais são os degraus que eu preciso subir até chegar no topo da escada. Quais são os passos que você precisa ter para realizar esse objetivo. É isso que torna uma meta mensurável. Se a gente sabe o que a gente precisa fazer até a gente chegar lá. Ela precisa ser alcançável, significa que ela precisa ser realista. Cara, eu preciso ter a capacidade de alcançar essa meta, alcançar esse objetivo. Relevante, e aí eu vou um pouquinho além. O relevante, essa meta precisa ter alguma relevância pra você, mas ela também precisa ter relevância na forma como você vai alcançar essa meta. Precisa fazer sentido pra você. Não só no nível, cara, eu quero alcançar isso aqui, faz sentido pra mim alcançar isso aqui, mas também na forma, tá fazendo sentido a forma como eu tô me organizando pra alcançar isso. Por exemplo, pra mim não adianta, não vai ter relevância uma meta que eu vou ter que fazer as coisas todo dia, porque o meu cérebro não se organiza desse jeito. Então, mesmo que seja uma meta relevante pra mim, ela precisa ter relevância também na forma como a gente vai fazer, na forma como a gente vai alcançar ela. E por último, o temporal. A gente precisa ter um prazo. A gente precisa saber em quanto tempo a gente quer alcançar aquela meta. Não adianta. Se a gente não coloca um prazo, a gente não tem nada motivando a gente a alcançar aquilo num certo prazo. E se você identificar que tem algo emocional por trás disso tudo, que, ok, clareza não tá sendo o problema, a gente olha pelo outro lado. A gente olha, ok, tem algo emocional ali que tá impedindo. Você realmente não acredita que você consegue fazer isso, ou tem alguma coisa que tá bloqueando emocionalmente você de alcançar essa meta. E aí eu só tenho uma pergunta a te fazer, porque isso pode ser assunto de outro vídeo, mas não vai ser desse. O que esse objetivo faz você sentir sobre você? Essa pergunta, deixa ela como uma entrada de diário, assim, né? Pra você deixar ela numa folha em branco, pra você poder ir escrevendo e soltar isso. Porque, de novo, é o nosso lado emocional. Se a função executiva do nosso cérebro não é o que tá impedindo a gente, então é a parte emocional do nosso cérebro. E isso cabe a você também refletir. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Espero que tenha te ajudado. Eu te convido a curtir, compartilhar esse vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou dessa aula. Te convido também a conhecer o meu método, já disse, o link tá aqui debaixo na descrição. E eu te espero no próximo domingo pro próximo vídeo. Um beijo, tchau!